Olha só, deixa eu olhar para vocês aqui os próximos conteúdos. Então, toda segunda daqui de hoje, até de hoje não, né? Desde quando começou, até o dia 24/4, a gente tem aula, tá? Então, falta mais 4 ainda. A gente vai ver na próxima aula soluções, porcentagem e densidade, como fazer. Essa aula é imperdível, é um conteúdo que vocês têm muita dificuldade, ela já está pronta, a aula está muito boa. Titulação, como não errar. Então, a gente vai falar sobre titulação. A outra, eletroquímica versus estequiometria, ok? Tem mais uma, pH, o que vocês precisam saber da parte teórica. E a última, revisão. Então, a gente tem mais uma, duas, três, quatro, cinco. A gente ainda tem mais 5 batidões, tá? Então, não me abandonem, me ajuda a divulgar aí, porque a gente ainda tem 5 batidões pela frente e eu vou com vocês até o dia das provas, praticamente, tá bom? Então, vamos lá. Meninos, hoje a gente vai falar sobre um assunto, eu não sei se vocês já me acompanharam lá no Instagram, eu botei 2 questões ali que estão na nossa aula de hoje que a gente vai resolver, que são 2 questões de soluções que não está inclusa em nenhum conteúdo no sentido de porcentagem, densidade, né? Solubilidade. Não. São questões de soluções que envolvem raciocínio lógico. Então, a gente foge da famosa receita de bolo. Porque quando vocês estudam soluções, né, nos cursos que vocês fazem, vocês aprendem que soluções é uma receita de bolo. Então, o que eu sempre falo para os meus alunos? Olha só, vocês precisam entender soluto, solvente, solução, né? Vocês precisam entender que concentração é soluto por solução, que densidade é só da solução e por aí vai, né? Então, eu formo um raciocínio com eles, certo? E a partir daí, a gente segue uma receita de bolo. Não estou falando que é fácil. Para mim, é o conteúdo mais difícil, tá? Dentro da química, soluções, para mim, é o conteúdo mais difícil e é onde eu mais vejo que vocês têm dificuldade, né? Muito mais do que na estequiometria. Muito mais do que na estequiometria, ok? Então, é o conteúdo mais difícil. E aí, o que fica ainda mais difícil? O que as provas estão cobrando ultimamente, que é o raciocínio lógico dentro das soluções. Então, não são questões que te perguntam a concentração, que te perguntam a molaridade, que te perguntam enfim, não são a diluição, né? Não, são soluções que te perguntam coisas aleatórias, ok? E isso traz um pouquinho de dificuldade. Tá? Então, eu deixei essa aqui só para vocês terem um espaço para vocês entenderem. Mas eu só vou dar uma dica para vocês, que na verdade é uma dica que eu vou usar muito mais na próxima aula do que nessa, tá? Vocês precisam entender o conceito de solução é igual a soluto mais solvente. Gente, a partir do momento que vocês entendem isso e que vocês encaixam solução, soluto e solvente em todas as relações que a gente tem dentro de soluções, isso fica muito mais fácil, muito mais fácil. Quando eu vou ensinar meus alunos, eu divido soluções em 3 partes. A primeira parte é aquela parte mais teórica, né? Que a gente fala sobre as dispersões coloidais, que a gente fala sobre suspensão, né? Os conceitos de solução verdadeira. Isso aqui de solução é igual a soluto mais solvente, né? Então, a primeira parte ela é essa. A segunda parte, eu falo que é quando a gente monta a nossa solução. Então, é quando a gente aprende concentração, molar comum ou qualquer outra. É quando a gente aprende porcentagem, densidade, ppm, ppb, né? Eu falo assim, gente, nós estamos montando a solução. E a parte 3 é quando a gente vai brincar com as soluções que a gente montou na parte 2. Então, é a hora que a gente pega uma solução e a gente faz uma diluição. É a hora que a gente pega uma solução e a gente mistura com outra. E aí tem que ver se reage, se não reage, e por aí vai. Só que quando o aluno percebe que tudo gira em torno disso aqui, facilita muito mais o estudo de soluções.
tá? Então, deixei essa página em branco aqui. Se vocês puderem preencher essa parte em branco, puxando lá mesmo, falando, ó, o que é uma concentração comum, né? O que é uma... minha letra tá ó. O que é uma concentração comum? É quando a gente tem grama de soluto a cada 1 litro de solução. Quando vocês fazem isso, a vida de vocês facilitam demais. Faz isso para concentração molar, faz isso para porcentagem, para densidade, para... que mais? ppm, ppb, faz isso que vai facilitar muito a vida de vocês. Tá bom? Mas vamos para o que interessa, vamos começar a resolver a nossa questão, tá? Então, as questões que têm caído ultimamente nas provas são questões semelhantes a essa aqui. Ah, Carol, mas você falou que não ia pedir a concentração. Ele pede a concentração, mas dentro de um raciocínio lógico, né? Não é ele me dá uma quantidade em massa e me pede... Não, ele coloca um raciocínio lógico naquilo ali. A gente tem que interpretar a questão para poder fazer. E aí a gente foge da receita de bolo, meninos. E quando a gente foge da receita de bolo, fica muito mais difícil. Então, qual que é a dica que eu dou para vocês? Como é que a gente desenvolve o raciocínio lógico? Primeiro, fazendo exercício, né? Não tem mistério. Se alguém achou que eu fosse vir aqui entregar uma fórmula e falar, olha, é isso... Primeiro que eu não gosto de fórmula, né? Depois que não tem isso, tá? O que vocês precisam saber? Qual é a dica que eu dou para vocês? Anotem os dados do problema de forma correta. Vocês vão ver que nos 3 exercícios que a gente vai fazer hoje, eu vou anotar os dados do problema. O que isso significa, Carol? Que eu vou anotar direitinho o que o problema me deu para que eu não precise ler o enunciado. O que confunde a gente nesse tipo de questão, meninos? O enunciado. É o enunciado que deixa a gente totalmente perdido nesse tipo de questão. A partir do momento que você não tira as informações do texto e que você tem que voltar o tempo inteiro para o enunciado, você não resolve a questão, porque você não sabe como sair dela. Então, a maior dica que eu dou para vocês é, não tem uma receita de bolo, beleza, mas vamos tirar as informações do nosso problema de forma correta? Vamos extrair as informações de forma como que eu não precise voltar para o meu enunciado? E aí vocês vão ver um detalhe, vocês vão ver que na prova da Unesc, até tirando as informações de forma correta do enunciado, eles ainda tentam dar uma confundida, ok? Então, olha só, se eu for falar das 4 faculdades que a gente tem aqui, EMESCAN e Unesc, eu tenho 100% de certeza que vai cair esse tipo de questão na prova. Então, quem tem foco na EMESCAN e na Unesc, quem tem foco não, quem vai fazer a prova da EMESCAN e da Unesc, eu tenho 100% de certeza que vai vir questões como essa na prova. A UVV, eu não acho que vem, estou sendo muito sincera com vocês, não acho que vem. E a Multivix, se ela voltar com o modelo de prova mais difícil, pode vir na discursiva. Tá? Então, lembrem que a Multivix mudou muito, né, nos últimos anos, mas eu ainda tenho esperança de que ela volte com o nível da prova que ela era, tá? Então, muito cuidado com baixar o nível para estudar para a prova da Multivix, porque se ela subir o nível, vai ficar todo mundo, ai meu Deus, ok? Então, eu acho que pode cair na discursiva da Multivix, se ela aumentar o nível da prova. EMESCAN e Unesc vai cair com certeza, objetiva, discursiva, tanto faz. E a UVV eu acho que não cobra. Tranquilo? Então, olha só. Considere 2 latas do mesmo refrigerante. Uma na versão diet e outra na versão comum. Ambas contêm o mesmo volume de líquido, 300 ml, e têm a mesma massa quando vazias. A composição do refrigerante é a mesma em ambas, exceto por uma diferença. A versão comum contém certa quantidade de açúcar, enquanto a versão diet não contém açúcar. Apenas massa desprezível de um adoçante artificial. Pesando-se 2 latas fechadas do refrigerante, foram obtidos os seguintes resultados. Por esses dados, pode-se concluir que a concentração em grama por litro
do açúcar no refrigerante comum é de aproximadamente. E agora, meninos? Ele falou para gente, então vamos começar a anotar os dados da nossa questão? Vamos ver o que a gente consegue tirar de informação, o que a gente precisa pensar aqui. Eu vou anotar aqui no cantinho, tá? Então, olha só, ele falou para gente que 2 latas do refrigerante têm 300 ml. Então, o volume é 300 ml. O volume do refrigerante é 300 ml. Beleza. Aí, ele falou o seguinte, olha só, eu pesei 2 latinhas. A comum deu 331,2 gramas e a diet deu 316,2 gramas. Olha a pergunta que ele me faz. Qual é a concentração em grama por litro de açúcar no refrigerante comum? Eu tenho a massa do açúcar? Lata, vou escrever lata comum, tá? 331,2 gramas. Já vou olhar o chat, alguém me respondendo. E a lata diet, vou escrever assim, ela tem 316,2 gramas. Esses são os dados que a gente tirou do nosso problema. Vou botar aqui para baixo. Então, vamos lá. Boa, Laiane. Acho que precisamos diminuir os 2. Gente, ele não me deu a massa do açúcar. E ele me pediu a concentração do açúcar. Então, eu preciso chegar na massa do açúcar. Como que eu vou chegar na massa do açúcar? A nossa primeira continha, olha o que ele me deu de informação no enunciado. Ele falou que a composição do refrigerante comum e diet é a mesma, exceto pela quantidade de açúcar. Então, a diferença de massa do refrigerante diet para o refrigerante comum é a quantidade de açúcar que tem dentro dele. Então, a primeira conta que nós vamos fazer é 331,2 menos 316,2. E aí a gente chega aqui dentro do refrigerante comum, a gente tem 15 gramas de açúcar. A gente tem 15 gramas de açúcar. Essa quantidade de açúcar está em que volume? 300 ml. Ele não me pediu grama por litro, ele me pediu grama por 1 litro. Então, qual é a massa de açúcar que eu tenho em 1000 ml? Porque 1 litro e 1000 ml é a mesma coisa, tá? Gente, eu, Carol, não gosto de usar volume em litro, porque eu tenho que usar número com vírgula, e eu não gosto. Mas quem quiser colocar 0,3 litros em cima e 1 litro embaixo, tá perfeito, tá certinho, tudo certo, ok? Isso aqui vai dar 50 gramas por litro. Então, isso aqui vai dar 50 gramas por litro. Essa é a resposta do nosso problema. Se você for parar para pensar, é um problema super simples. É uma questão super simples. A gente resolveu com 2 contas, sendo que uma delas é uma subtração, né? E, tipo assim, a pergunta foi simples. Qual a concentração em grama por litro? Aonde que normalmente os alunos se embananam? Na massa do açúcar. Não consegue interpretar o problema, né? Não consegue interpretar. Não, Gustavo. Normalmente não é cobrado fácil assim, tá? Por que eu trouxe essa questão aqui para vocês? Primeiro que não é todo mundo que acha fácil, né? E depois que você sabe, né? Como que eu trabalho, gente? Eu gosto de subir degraus, né? Eu gosto, não, tem que subir degraus. Então, não adianta você que tem dificuldade nesse tipo de conteúdo tentar fazer o que está caindo na Enescan, na Unesc, né? A Unesc ainda é muito mais difícil que na Enescan. Não vai conseguir fazer. Então, a forma de vocês chegarem até esse nível é fazendo exercícios como esse. É fazendo exercícios que envolvem raciocínios lógicos, mas que envolvem pequenos raciocínios lógicos. Fechado? Mas a gente vai ver agora como que a Emescan cobrou isso aqui, e depois a gente vai ver como que a Unesc cobrou isso aqui. A Unesc cobra mais difícil ainda as soluções. Alguém quer perguntar alguma coisa relacionada a isso?
Alguém não entendeu esse exercício? Alguém quer perguntar alguma coisa? Títulos. Boa, Ramiro perguntou títulos. Isso aqui era uma questão objetiva, tá? Eu tirei as alternativas. Pensando em títulos, né? O que é isso, gente? Se for uma questão discursiva, eu tenho que fazer título. Então, qual seria o primeiro título? O título da primeira conta: cálculo da massa de açúcar. Segundo cálculo, cálculo da concentração comum. Ponto. Não percam tempo com título, gente. É só escrever o que vocês estão fazendo, tá? É só escrever o que vocês estão fazendo. Simples e objetivo. Fechado? Sim? Então, vamos lá. Bora para a próxima. Vamos ver o que a dona Imescan aprontou da última vez, na última prova. Então, olha só, eu vou usar o marca-texto, tá? Eu sei que vocês não têm marca-texto na prova, mas vocês têm lá, caneta e lápis, né, na Imescan. Então, olha só, o sulfato ferroso é empregado como antianêmico, auxiliando na reposição de ferro em pacientes com deficiência desse nutriente. A concentração de sulfato ferroso heptaidratado em uma formulação líquida é igual a 125 miligramas por ml. Então, ele falou que a concentração de sulfato ferroso heptaidratado numa formulação líquida é de 125 miligramas por ml. A posologia recomendada para adultos é de 56 miligramas de ferro por dia. Então, ele me deu uma outra informação, que a dose, né, diária é de 56 miligramas de ferro. O volume em ml da formulação de sulfato ferroso heptaidratado que um paciente adulto deve ingerir diariamente é próximo a. Então, vamos anotar os dados do problema? O que eu tenho de dados desse problema aqui? Então, olha só. Primeiro, ele fala para mim o seguinte, que a concentração de sulfato ferroso heptaidratado em uma formulação líquida é igual a 125 miligramas por ml. Gente, quem já pegou um xarope aqui? Quem já pegou medicamento líquido? Quem já tomou? Quem já viu medicamento líquido? Saindo da aula aqui, pega um xarope para vocês darem uma olhada. Pega um medicamento líquido para vocês darem uma olhada. Ele vem exatamente com essa concentração assim, ó. Não necessariamente 125, né? Mas ele vai vir. Não sei quantos miligramas por ml, não sei quantos gramas por litro, não sei quanto... Isso aí é uma formulação de um medicamento líquido. E o que isso significa? Que nós temos 125 miligramas de sulfato ferroso heptaidratado a cada 1 ml de medicamento. Então, ele está falando para mim que tem 125 miligramas de sulfato ferroso heptaidratado em 1 ml de medicamento. É isso que significa 125 miligramas por litro. O que mais que ele fala? Que a dose para o adulto é de 56 miligramas de ferro por dia, em um dia. Esses são os dados da minha questão. E ele quer o volume, né? Ele quer o volume do medicamento. Ele quer o volume do medicamento. Ok? Em um dia, em um dia. Isso é importante, tá? Esse em um dia é importante. Ok? Meninos, todo mundo consegue perceber que quando eu tiro as informações do texto, coloco elas nos dados da forma mais completa possível que eu conseguir, e no formato de meia regra de 3, né? Porque olha ali, 125 em 1 ml, 56 miligramas em um dia. Todo mundo consegue visualizar que fica muito mais fácil? Muito mais fácil. Fica muito mais fácil. Metade da minha regra de 3 está pronta. Eu só tenho que pensar no que eu tenho que fazer com o resto. Então, fica muito mais fácil, tá? Esse problema, a gente tem um BO para resolver. Quem é o sulfato ferroso heptaidratado? Então, olha só. Sulfato ferroso, FeSO4. Esse é o sulfato ferroso, vocês têm que saber fazer, tá?
FeSO4. Heptahidratado. Hepta vem de 7,7H2O. Estamos falando de um sal hidratado. Isso significa que a água interfere na massa molar dele, que nós temos 7 águas ainda para adicionar na massa molar dele. Isso significa que a gente tem um problema para resolver. Porque o meu medicamento é de sulfato ferroso heptahidratado. Mas ele me deu a dose máxima de ferro. Ferro não é sulfato ferroso heptahidratado. Consegue entender? Eu não posso comparar coisas que são diferentes. Eu não posso fazer, eu tenho 125 miligramas em 1 ml, então 56 miligramas em X. Não, eu não posso comparar coisas que são diferentes. O que nós vamos ter que fazer, meninos? Nós vamos ter que identificar o quanto esses 56 miligramas de ferro correspondem ao sulfato ferroso. Quanto que corresponde? É isso que eu preciso identificar. Então, a nossa primeira continha, ela vai ser a massa de tabela do FeSO4.7H2O, que dá 278 gramas de FeSO4.7H2O. E dentro desses 278 gramas, quanto que eu tenho de ferro? Quanto de ferro tem dentro desse sulfato ferroso heptahidratado? 56 gramas. Por quê? Porque eu só tenho um ferro. E se fosse Fe2, Carol? 56 vezes 2. Qual é a massa de sulfato ferroso heptahidratado que eu vou ter se eu tiver 56 miligramas de ferro? Então, a gente vai chegar em 278 miligramas de FeSO4.7H2O. Olha o que eu acabei de descobrir. Que se a dose máxima que o paciente deve ingerir de ferro por dia é 56 miligramas, isso corresponde a 278 miligramas do sulfato ferroso heptahidratado. Qual é o volume do medicamento que o paciente tem que tomar? Então, ele precisa tomar, o medicamento, ele tem 125 miligramas do FeSO4.7H2O em 1 ml do medicamento. Se eu tenho 278 miligramas, quanto de medicamento eu preciso ingerir? Então, a gente tem um Y igual a 2,24 ml do medicamento letra C. Sabe por que essa questão cai muito? Porque remédio é isso aí, meu povo. É isso que vocês vão trabalhar na vida inteira de vocês. Todo medicamento, toda reposição que um médico vai fazer, é isso que está aqui nesse problema. Então, por exemplo, eu tive um sangramento ano passado, eu tive 2 sangramentos ano passado, né? Eu precisei fazer reposição de ferro. O que meu médico fez? Ele fez o meu exame de sangue, ele viu a quantidade de ferro que tinha no meu sangue, ele viu a quantidade de ferro que ele tinha que repor. Mas quando a gente vai ingerir o ferro, né, seja via intravenosa, seja via oral, não é ferro. O medicamento não é ferro, o medicamento é sulfato ferroso. O medicamento utilizado para repor ferro é sulfato ferroso. Então, quando o médico descobre a quantidade de ferro que o meu organismo precisa, ele precisa pensar em o que eu vou prescrever para ela, quanto que eu vou prescrever para ela. E são essas contas, vocês vão fazer essas contas. Vocês vão fazer essas contas na medicina. E é por isso que essa parte do conteúdo é tão cobrado, porque vocês vão fazer essas contas dentro da medicina. Conseguiram entender? Alguém quer perguntar alguma coisa aqui? Se fosse uma questão discursiva, né? Como é que a gente faria o título? Cálculo da massa de FeSO4.7H2O, cálculo do volume do medicamento. Só isso.
Tudo certo, Júlia? Então, tá bom. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar, tá, gente? Tudo certo? Beleza. Questão boa. Questão boa. Isso aqui deu um nó na cabeça de todo mundo. Principalmente para aqui, né? Galera agarrou aqui, né? Sulfato ferroso hepatohidratado. O povo já agarrou aqui no nome. Agora, vamos ver o que é o NESC fez? Vamos ver o que é o NESC fez. Deixa eu apagar os dados aqui. Vocês vão entender que o buraco com a Unesco nas soluções é mais embaixo. Então, olha só. A utilização da fitoterapia no tratamento de doenças respiratórias é bastante comum. Para alívio de uma inflamação do trato respiratório leve, uma criança recebeu a prescrição de fitoterápico à base de Edera Helix, L, com apresentação comercial de 7 miligramas por ml de extrato seco. O principal responsável pela ação broncodilatadora e mucolítica desse fitoterápico é o Heterocosídeo C, cuja padronização no extrato seco dessa planta é de cerca de 11% massa-massa. O tratamento consistiu na administração de 5 ml do fitoterápico de 8 em 8 horas por 10 dias. Ao final do tratamento, quantos mols de Heterocosídeo C aproximadamente foram ingeridos pela criança? E aí ele deu a massa molar do Heterocosídeo e pede para considerar duas casas depois da vírgula, tá? Vamos anotar os dados? Vamos anotar os dados? E aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? Inclusive, quem quiser ir montando os dados aí, pode ir montando, ok? Então, olha só, ele fala para mim que tem um fitoterápico, né? Igualzinho que eu acabei de falar com vocês, lá era 125 miligramas por ml, aqui é 7 miligramas por ml. De quê? Então, vamos lá. Por que não quer adicionar? Então, ó, 7 miligramas de Edera Helix em 1 ml de extrato seco. Só presta atenção nisso aqui que eu vou conversar com vocês sobre isso daqui a pouquinho. Aí ele fala daqui a pouco que o principal responsável pela ação broncodilatadora, ou seja, o princípio ativo do medicamento, na verdade, não é o Edera Helix, é um Heterocosídeo C, cuja padronização no extrato seco dessa planta é cerca de 11%. Então, olha só o que ele está falando, que 11% do extrato seco da planta é Heterocosídeo. Heterocosídeo. Daqui a pouco a gente vai mexer aqui, tá? Beleza. Depois, ele fala que administrou 5 ml do medicamento a cada de 8 em 8 horas durante 10 dias. E ele quer saber quantos mols de Heterocosídeo foi ingerido. Esses são os dados. Vou dar espirro. Meninos, esses são os dados do nosso problema. Só que a gente tem um problema aqui. Um problemão. Vamos lá. A Unesc fez um português muito mal feito nessa questão. Por quê? Porque, primeiro, ela falou aqui que tem apresentação de 7 miligramas por ml de extrato seco. Gente, o que ele está falando quando ele fala que tem 7 miligramas por ml? Ele está falando, olha só, presta atenção em mim. Ele está falando que ele tem 7 miligramas de Edera Helix em 1 ml de medicamento. Lembrem do vidrinho, lembrem do xarope. Então, a gente tem 7 miligramas em 1 ml do medicamento. Outra coisa, ele vem de novo falar do extrato seco aqui. E ele dá a entender que esse extrato seco é o mesmo que ele está falando aqui. E não é. Ele colocou isso aqui para confundir vocês.
Galera, olha só como é que acontece. O que que é um fitoterápico? É quando eu pego uma planta e eu extraio um princípio ativo dessa planta. Esse princípio ativo tem alguma ação no nosso organismo, ok? Isso é um fitoterápico, isso é qualquer medicamento, na verdade, só que alguns não vêm de planta, ok? Então, quando ele fala assim, que o Éder C, cuja padronização no extrato seco dessa planta é cerca de 11%, o que que ele está falando, gente? Ele está falando que 11% do Hedera helix é Ederocosídeo. É isso que ele está falando. Ele está falando que 11% da planta do Hedera helix é Ederocosídeo, que é o nosso princípio ativo. O que que a Unesc fez? Usou um monte de palavras extrato seco para confundir vocês, tá? Então, na verdade, ó, 11% de Hedera helix é Ederocosídeo. Então, precisa interpretar. Além de tudo, precisou interpretar. Porque eles escreveram de forma para confundir vocês. Foi escrito de forma para confundir vocês. Tá? Foi escrito de forma para confundir vocês. Então, por que que eu estou aqui batendo na tecla e tentando ensinar vocês o que que é um medicamento, o que que vocês fazem, né? Eu dei o exemplo do meu sangramento, da reposição de ferro, porque vocês precisam entender isso. Vocês precisam sair um pouquinho da bolha do química, biologia, e começar a entender o que que acontece em torno da gente, né? Começa a pegar medicamento, caixinha de medicamento, vai lá olhar o que que a gente tem ali. E em especial os fitoterápicos, que são derivados de planta, na maioria das vezes. Né? Então, é tipo assim, eu pego a planta, dessa planta eu extraio algum princípio ativo, e desse princípio ativo eu faço o medicamento. Ok? Então, prestem atenção nisso. Comecem a trazer a química para o dia a dia de vocês. Eu tenho 100% de certeza que uma questão como essa vai estar na prova. Eu tenho 100% de certeza. Na Unesc e na EMESCAM. Eu tenho 100% de certeza. Então, vamos lá. Vamos começar a fazer nossa primeira continha? Então, olha só. Primeira coisa, né? Gente, aqui vocês têm duas formas de fazer. Eu, Carol, eu sempre resolvo minhas objetivas como se fossem uma discursiva. Exceto porque eu não boto título e às vezes eu não mudo as incógnitas. Mas fora isso, eu gosto de resolver como se fosse uma discursiva, tá? Então, eu, Carol, gosto de fazer assim. Eu uso 5 ml do medicamento a cada 8 horas. Então, em 24 horas, quanto que eu vou usar? Ah, Carol, mas é só multiplicar por 3. Não tem problema, pode multiplicar por 3. Nós vamos chegar na mesma coisa, tá? Então, aqui, ó, 15 ml do medicamento. Beleza. Qual que é a nossa segunda conta? Então, a gente usa 15 ml do medicamento por dia. 24 horas não é em um dia. Quantos ml que eu vou usar em 10 dias? Porque meu tratamento todo ele é 5 ml de 8 em 8 horas em 10 dias. Então, a gente vai usar 150 ml do medicamento. Já usei esses dados aqui. Já usei todos esses dados aqui. Onde eu cheguei, meninos? Em 150 ml do medicamento. Quais foram os dados que eu anotei que tem medicamento? O primeiro. Tá vendo como um raciocínio vai levando o outro? O primeiro. Então, ó, em 7 miligramas de Hedera, nós temos 1 ml de medicamento. Tá bom aqui, de medicamento. Quantos miligramas de Hedera eu vou ter se eu ingerir 150 ml de medicamento? Então, a gente tem um Z igual a 1.050 miligramas de Hedera helix. Opa, Hedera helix. Ele não me perguntou do Hedera. Olha o que ele me perguntou. Quantos mols de Ederacosídeo eu tenho? E o que a gente sabe? Eu vou botar aqui, tá, gente? Porque não vai caber. E o que a gente sabe da relação entre o Hedera e o Ederocosídeo?
que 11% do éder é éderacosídeo. Então, a gente consegue chegar nessa informação. Então, a gente pode fazer duas formas aqui, tá? A gente pode fazer 1.050 miligramas é 100%, 11% é X, ok? W. Ou a gente pode abrir a porcentagem, tá, gente? Também pode abrir a porcentagem, tá? Eu vou fazer as duas formas aqui para vocês entenderem, ok? Então, ó, chegamos na quantidade de miligramas de éderacosídeos. Éderacosídeos. Eu vou só finalizar e aí eu volto para falar aqui. A pergunta foi quantos mols? A pergunta foi o número de mols. Então, ó, 1 mol de éderacosídeo tem 1.121 gramas. Ele me deu aqui, ó. Ele me deu aqui. Quantos mols de éderacosídeo eu vou ter em 115,5 miligramas? E aqui eu não posso deixar unidades diferentes, não, tá? Aqui eu tenho que arrumar. Vou botar 0,115. 0,115 gramas. Então, a gente chega num número de mols igual a 0,001 mols de éderacosídeo, letra A. Ok? O Matheus fez uma pergunta boa. Posso tirar os 11% de 7 miligramas de éderacosídeo? Pode. Você tentou aí, Matheus? Deu a mesma coisa? Pode. Pode. Pode sim, porque os 11 miligramas é do edera, né? Os 11% é de éderacosídeo no edera. Então pode. Se você quiser tirar antes ali, não tem problema não. Tá bom? Outra forma de fazer. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar, gente, não tenha vergonha. Querem perguntar alguma coisa relacionada a essa questão? Então, olha só, questão extremamente difícil. Por quê? Porque ele não me deu as informações claras, ele tentou complicar meu raciocínio, botando um monte de extrato seco, que eram coisas diferentes. Então, o aluno que não tinha o conhecimento de o medicamento ele é assim, o fitoterápico ele é assim, ele caía em todas as pegadinhas que tinha aí, né? Então, assim, precisa ter muito cuidado com as questões da Unesc de soluções, tá? Muito cuidado. O Júlio falou, não entendi muito bem o passo 5. O 5, Júlio, olha só, olha a pergunta que ele fez. Quantos mols foram ingeridos? A gente chegou aqui na massa do éderacosídeo. Eu preciso transformar essa massa para mol. Então, o que eu fiz? Ele me deu aqui, ó, considere a massa molar do éderacosídeo igual a 1.121 gramas por mol. Então, eu coloquei que em 1 mol eu tenho 1.121 gramas. Quantos mols eu vou ter em 0,115 gramas? Porque eu não posso misturar grama e miligrama, né? Já que do outro lado é mol. Então, 115,5 miligramas é a mesma coisa que 0,15 gramas. Poderia ter feito direto pelo título percentual? Como que você queria fazer isso, Kaique? Vai ser o número de mols de soluto dividido pelo número de mols da solução vezes 100. 11 tá por 100. Ah, tá, não. Ah, não, sim. Abrir, né? Desculpa, abrir, não pelo título, tá? Você queria abrir, ok, pode sim. Foi o que eu falei que teria outra opção, tá? Foi o que eu falei que eu teria outra opção. Vou mudar a cor aqui, tá, gente? Essa número 4, vou botar ela de verde. A gente poderia ter feito ela de outra forma. Que forma? O que é 11% massa-massa? Seria 11 gramas de éderacosídeo
está para 100 gramas de edera. Se eu tenho 1.050 miligramas de edera, quanto de edera cozida eu vou ter? E aí a gente chegaria em 115,5 miligramas. Então, poderia ter feito qualquer uma dessas duas, número 4 aqui. A número 5 ia continuar a mesma coisa. Mas eu poderia ter feito ou a primeira forma ou a segunda forma, tá? Que é dentro da solução abrir a porcentagem, que fica muito mais fácil. É ou, tá, gente? É ou. É uma forma ou a outra. Mais alguém? Jaqueline, deu uma clareada? Então, olha só, meninos. Eu trouxe uma frase hoje para a gente finalizar nosso batidão que tem super a ver com isso aqui, tá? Então, ó, é difícil, é trabalhoso, é complicado, é muito desgastante, mas é super possível, tá? É muito, 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 muito possível, tá bom? Então, não é fácil, não é moleza, não é simples, não é nada disso, ok? Mas é muito possível, tá? Então, estudem, mantenham a cabeça no lugar, com tranquilidade, e é isso. E espero que vocês tenham gostado da aula. Fechou? Que bom, que bom. Beleza, meninos, ó, não deixem de fazer os exercícios. Eu disponibilizei alguns exercícios lá para vocês lá no grupo. Fechado? Beijos. Obrigada e até segunda, 18 horas.